Goiás, organizador da Biblioteca Sem Paredes do Valparaíso, que é um projeto de biblioteca livre, onde a gente ajuda as pessoas a buscar o prazer de ler. Por isso que eu escolhi esse tema, brincar, porque brincar e prazer está muito atrelado. Eu espero que eu consiga passar para vocês que brincar de ler é uma coisa simples, como todas as outras brincadeiras. Mas antes de falar de brincar de ler propriamente dito e dar exemplo, eu vou falar um pouco do que eu acho das características do brincar. Então, brincar para mim, a primeira coisa tem que ser algo leve. Tem brincadeiras que são depreciativas, pesadas. Eu acho que esse tipo de brincadeira não se adequa no que eu acredito que seja brincadeira. Eu vou dar um exemplo real. Eu sou servidor público, trabalho na área da saúde, e teve uma vez que a gente precisava de um Papai Noel para a ala pediátrica do Hospital de Paranoá, onde eu trabalhava. O Papai Noel faltou no dia D, então teve que improvisar. E aí eu fui esse Papai Noel improvisado. Até aí tudo bem, mas aí eu recebi a roupa também improvisada. Era a roupa daquele tecido sintético que não pode passar, e ela foi mal acondicionada, então ela ficou toda amassada. E aí eu vesti aquela roupa e fiquei um pouquinho envergonhado, né? Não me olhei no espelho, mas eu sabia que eu estava um pouco amassado ali. E fui em direção à ala pediátrica. No caminho eu recebi um monte de brincadeiras, mas aí de adultos, né? Nossa, Papai Noel dormiu fora de casa. Nossa, Papai Noel não tem ferro de passar. Nossa, Papai Noel dormiu dentro de uma caixa. E assim a brincadeira foi indo. Quando eu cheguei lá, eu cheguei bastante desanimado, porque eu estava animado, estava fazendo algo positivo, as pessoas batendo nas minhas costas e falaram, nossa, que iniciativa legal. Mas com essas brincadeiras eu cheguei um pouco desanimado. Quando eu me apresentei, as crianças fizeram festa, né? O Papai Noel estava lá, e aí tinha uma criança um pouco mais atenta. Chegou perto de mim e falou assim, oi, Papai Noel, você está todo amassado? E aí eu falei, o que eu vou responder? Que apesar de não ter gostado das brincadeiras, eu também sou adulto, né? Então eu ia responder mais ou menos daquela forma. E aí uma criança me salvou. Outra criança chegou e falou assim, seu bobo, ele está assim porque ele recebeu muitos abraços. Então é esse tipo de leveza que eu acho que a gente tem que levar quando a gente for brincar, né? E quando eu conto essa história, algumas pessoas falam assim, ah, mas essa criança é boba, inocente. Na verdade ela não é. Porque depois dela ter me salvado, eu fui lá falar com ela, me ajoelhei, fiquei na altura dela, e ela ficou me desamassando, né? E aí eu falei assim, o que você quer ganhar? Ela falou assim, olha, eu pedi para o meu pai, mas meu pai não pode me dar, eu quero um tablet. Então você vê, boba ela não tem nada, né? Ela só tem mesmo a leveza que é necessária para a gente brincar. Eu acho que a leveza é importante para a alegria. Eu acho também que a gente tem que ser flexível. É importante a gente falar hoje em dia. Hoje a gente vive num momento de muito extremismo. Ou você é preto, ou você é branco, ou você é coxinha, ou você é mortandela, falando de política, né? E as pessoas ficam nos polos extremos e não conseguem encontrar um ponto em comum, que é necessário numa brincadeira. Quando você está brincando, você tem que se adequar ao outro e encontrar uma maneira que todos fiquem bem. Eu acho que tem como trazer essas características para a leitura. O prazer é algo que eu aprendi muito cedo. Eu acho que eu aprendi a ler e aprendi o prazer da leitura. E depois eu fui ver para que a leitura realmente serve. Então foi exatamente assim. Eu, quando eu era criança, eu era menos desenvolto do que eu sou hoje. Eu tinha dificuldade de comunicação e tinha dificuldade de outras coisas. E aí tinha um grupinho de meninos que ficavam tentando sempre tirar uma onda comigo. Aí, hoje é bullying, né? E aí, numa dessas, eles quiseram pegar pesado. Eu saí correndo. Aí entrei numa sala. Quando entrei numa sala, eu não vi que sala era. Quando eu vi, já era tarde, já estava dentro da sala. Eu vou dar um exemplo mais ou menos do que é essa sala. É a Casa da Bruxa do 71. Não sei se vocês assistem o Chaves. Quando eles entraram na Casa da Bruxa do 71, eu fiquei mais ou menos daquele jeito. Mas também não podia voltar para trás, porque eles estavam me esperando lá fora. Eles espertos não entraram. E essa sala, na verdade, era a biblioteca, porque era a sala de castigo.
Você fazia alguma coisa, você vai para a biblioteca. Era desse jeito. E aí quando eu cheguei lá, fiquei desambientado. Aí de repente quem aparece? A bibliotecária. Eu não sei se ela era bibliotecária ou se ela era professora que estava de castigo, porque lá era castigo para o aluno e também para o professor. O professor que aprontava ia ficar na biblioteca lá, cuidando da biblioteca. Mas ela me recebeu muito bem, eu fiquei surpreso com aquilo. Ela percebeu que eu estava acuado e falou assim, olha, senta aí. Aí depois voltou com vários livros, mais ou menos igual a essa mesa aqui. Os livros de várias cores, vários formatos, livro de criança bem legal, né? Bem bonito. Ela deixou tudo assim na minha frente e falou assim, dá uma olhada aí, sem pressa. E aí o curioso, e o livro também eu acho legal, ele traz isso, essa curiosidade, né? Se eu estivesse lendo aqui, ó, estivesse ali, muita gente ia fazer assim, né? Querer ver o que eu estava lendo, né? Então o livro ele desperta essa curiosidade. E ela já sabia, então ela deixou só ali em cima para mim. E eu fui lendo e pegando meio timidamente. Aí ela foi perguntando, qual que você achou mais bonito? Eu falei, esse. Você já sabe ler? Sei. E você abriu para ler? Não. Qual que você abriu para ler? Esse aqui. E ali você achou tão bonito? Eu falei, não. Ela, mas você gostou da história? Se você leu alguma coisa? Eu falei, é. E aí ela foi me cativando e eu fui gostando da leitura, já sabia ler, mas gostar da leitura foi esse episódio. Então eu estou aqui no palco hoje por causa dessa atitude. Não só dela, mas minha também. Porque 26 anos depois, eu tinha 10 anos, eu tenho mais ou menos uns 36, e eu faço isso hoje. Eu pego os livros, coloco ele numa mesa e apresento para as pessoas. Falo assim, está aqui ó, o livro, pode pegar. Eu estou fazendo isso aqui. Eu estou lá no estande do entorno e estou doando livros. É até um pouco contrassenso, né? Aqui está todo mundo vendendo, eu estou doando. E tem livros legais lá. Depois, se vocês quiserem dar uma passada, fica bem aqui, seguindo aqui. E aí, o mesmo espanto eu recebo aqui e recebo em outro lugar. E esses livros aqui, eu estou doando. Pode levar. Aí fica, não, depois eu passo aqui e pego. Pode pegar, é de graça e tal. E o de graça também dá essa liberdade de a gente escolher, né? E se não gostar, tá tudo bem, dou para outras pessoas, né? Então, eu acho que o prazer é algo muito fácil, muito tranquilo. E brincar também. E quando fala de brincar, todo mundo pensa em criança, né? Porque a gente vai crescendo, a gente vai perdendo o jeito de brincar. O Rubem Alves fala que o livro é um brinquedo com palavras. Eu acho que isso foi feito para os adultos ouvir, para os adultos introjetarem na cabeça, porque para a criança tudo é brinquedo. Se eu der esse copo plástico para uma criança, ela vai arranjar um jeito de brincar com ele. Então para a criança isso já é normal. O livro é um brinquedo. E a brincadeira que eu vou trazer hoje é uma brincadeira que eu posso chamar jogo lúdico. O jogo, porque assim, vai ter umas regrinhas, coisas muito simples, eu vou até falar agora. A regra é o seguinte, eu vou ler para vocês um texto e vocês vão prestar atenção. Aí alguém fala assim, mas isso não é regra. É regra. É difícil escutar, é difícil a gente acalmar a mente, os pensamentos para escutar alguém, e é difícil a gente estar aqui na frente, né, e se dispor a ler. Então essa é a regra básica. Então você vê que brincar é muito tranquilo. E lúdico porque tem uma intencionalidade, tem alguns objetivos. Fui descobrir isso depois. A leitura, ela traz vários benefícios para a gente. Para quem ouve, por exemplo, se torna um leitor melhor. Às vezes era um leitor mediano, mas aí ouve as leituras, tem mais coragem de ir atrás. E dentro disso, as pessoas também vão além das suas capacidades. Por quê? Vou dar um exemplo. Esse é um livro que eu vou ler para vocês, Negrinha, do Monteiro Lobato. Muita gente não lê o Monteiro Lobato, acha que não é para ela, acha que é talvez só para criança, né? Então eu vou ler para vocês um texto que talvez vocês vão falar. Só um minutinho, filho. Oi, gente, eu queria só pedir um pouquinho de atenção. Meu filho está fazendo uma palestra, aí o barulho está exagerado, incomodando. A gente já pediu umas 10 vezes. Se ninguém quiser assistir, pode. Se retira da sala. Se retire da sala, alguma coisa, mas vamos respeitar. A gente está assistindo ela aí, uma roupa. Por favor. Obrigado.
Foi para essas coisas que eu trouxe a minha mãe, viu? Bom, então é isso. As pessoas vão além das suas capacidades. Quando houve uma leitura, talvez que ela achasse que não era para ela, ela percebe que é. E aí ela vai além, né, das suas capacidades. E se torna um bom leitor silencioso. Quem sabe ouvir se torna um bom leitor também. Porque vai ficar mais concentrado, sabe se relacionar. E o livro também, a leitura também é uma relação. Para quem lê, descobrir isso depois também, é legal, você vai adquirindo novas habilidades, você vai adquirindo melhor dicção, né? E você também se torna melhor leitor silencioso também. Porque você vai contando as histórias, você vai vendo pontuação, expressão verbal, e aquilo te ajuda a ser um leitor melhor. Então, basicamente, é isso que eu vou fazer. Eu vou ler em voz alta para vocês. E eu peço, minha mãe já pediu, né? Eu vou pedir de forma mais educada a atenção de vocês. Até porque quando a gente presta atenção em algo, qualquer coisa, você vê que a criança sente prazer no que faz, porque ela fica atenta. Quem tem filho sabe disso, fala assim: ei Miguel, se ele estiver brincando ele não ouve, ele fica ali intertido, e o prazer às vezes está nisso, de você prestar bem atenção em algo. Isso te dá prazer, tá? E motiva também quem está aqui na frente. E eu tenho algo para falar também da leitura em voz alta. Quando a gente é criança, essa leitura é mais comum. Primeiro porque a gente não é alfabetizado, sempre precisa daquela pessoa para estar lendo para a gente. Mas não é só nesse momento. A criança começa a apreciar a leitura sempre em voz alta. Quando ela começa a ler em voz alta. Na escola, muitas vezes, a gente ouve assim: fecha a boca, menino, lê silenciosamente. E quando a criança já aprende a ler, ela quer ler para alguém. Então, a leitura em voz alta é muito comum também na infância. Quando a gente vai crescendo, a gente vai indo para a leitura mais silenciosa, a leitura solitária. Até aí não tem problema. Por quê? Há uma utilidade nisso. A gente consegue ler mais rápido, né? Consegue desenvolver melhor essa leitura. Mas tem um problema. Eu não sei se vocês encaram assim, mas o livro ele é uma tecnologia, assim como o celular. E o celular ele impede as pessoas de estar se comunicando presencialmente. O livro também. A pessoa que só gosta de ler de forma silenciosa e solitária, ela é assim, ela está lendo. Se alguém chama ela, ela fica aborrecida. Ela não quer que ninguém atrapalhe a leitura dela. Tem até um meme que fala assim: eu estou cansado, eu vou para Nárnia. Quem lê somente de forma solitária e silenciosa, geralmente ela quer ir para Nárnia. Ela quer se desligar do mundo em volta. Não é o meu objetivo como incentivador da leitura. O meu objetivo é que a gente troque diálogos, é que a gente troque as impressões que nós tivemos na leitura e que comece a gostar mais do mundo que vive, assim como gosta de Nárnia. Então vou fazer uma leitura em voz alta para vocês perceberem também o quanto que ela é divertida. Então, além dela ter essa utilidade de impedir que o livro se torne uma ferramenta de fuga, ela também é necessária para a leitura ficar mais divertida. Eu trouxe 3 livros. Um deles é O Amor que Acende a Lua, do Rubem Alves, um autor bastante conhecido. É um texto bem agradável. Eu vou começar a ler. O nome do texto é Escutatória. É um pouco para a gente entender a importância de escutar o outro. Porque uma coisa é ouvir, outra coisa é escutar. Ouvir você ouve um monte de coisas, né? A gente está ouvindo todos os ruídos que está acontecendo aqui. Escutar exige um pouco de atenção. Eu podia estar trazendo um livro mais instrutivo sobre esse assunto, mas o legal desse livro é que, além dele ser instrutivo, ele é divertido. E a gente está aqui também para brincar, para se divertir, né? Vou começar a ler. Escutatória. Sempre vejo anunciados cursos de oratória. Nunca vi anunciado cursos de escutatória. Todo mundo quer aprender a falar. Ninguém quer aprender a ouvir. Eu pensei em oferecer um curso de escutatória, mas acho que ninguém vai se matricular. Escutar é complicado e sutil. Diz o Alberto Caeiro
que não é bastante não ser cego para ver as árvores e as flores, é preciso também não ter filosofia nenhuma. Filosofia é um monte de ideias dentro da cabeça sobre como são as coisas. Aí a gente que não é cego abre os olhos. Diante de nós, fora da cabeça, nos campos e matas, estão as árvores e as flores. Ver é colocar dentro da cabeça aquilo que existe fora. O cego não vê porque as janelas dele estão fechadas. O que está fora não consegue entrar. A gente não é cego, as árvores e as flores entram, mas coitadinhas delas, entram e caem no mar de ideias, são misturadas nas palavras da filosofia que mora em nós. Perdem a sua simplicidade de existir, ficam outras coisas. Então, o que vemos não são árvores e flores. Para se ver é preciso que a cabeça esteja vazia. Faz muito tempo, eu nunca me esqueci, eu ia de ônibus. Atrás, duas mulheres conversavam. Uma delas contava para a amiga os seus sofrimentos. Contou-me uma amiga nordestina que o jogo que as mulheres do Nordeste gostam de fazer quando conversam uma com as outras é comparar sofrimentos. Quanto maior o sofrimento, mais bonitas são a mulher e sua vida. Conversar é a arte de produzir-se literariamente como mulher de sofrimentos. Eu acho que foi lá que a obra foi inventada. A alma é uma literatura, e é nisso que se baseia a psicanálise. Voltando ao ônibus, falavam de sofrimento. Uma delas contava do marido hospitalizado, dos médicos, dos exames complicados, das injeções na veia. A enfermeira nunca acertava. Dos vômitos e das urinas. Era um relato comovente de dor. Até que o relato chegou ao fim, esperando evidentemente o aplauso, a admiração, uma palavra de acolhimento na alma da outra.